Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aquela conversa toda do início de vídeo que a gente já tá tendo, né? Independente do horário que você tá assistindo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Live das semanas passadas, em que a gente propôs começar uma discussão, a arte de dialogar, né? Nesse tempo de ensurdecimento que nós estamos vivendo, em que as pessoas não escutam umas às outras, o máximo que a gente tem são pessoas ouvindo umas às outras, não escutando. E aí eu propus que vocês lessem a matéria do Christian Dunker, com essa visão que ele tem, né, um psicanalista falando sobre isso, o quanto as pessoas não estão se escutando, o quanto escutar exige uma entrega, exige sair de si, exige sair do controle para que eu possa absorver o que o outro está me falando, aprender com aquela fala. E eu pedi para vocês fazerem uma atividade, vocês me fizeram a devolutiva da atividade. E eu fiz também essa atividade com vocês, e que eu percebo, tanto para vocês quanto para mim, é que muitas nas situações as pessoas realmente não comentam a frase fora de contexto que você fala. Porque muitos de nós estamos atarefados demais, estamos ansiosos demais, enfim, estamos preocupados demais com vários outros assuntos do que simplesmente estar inteiro naquela conversa, naquela troca, naquele diálogo, né? E para a gente continuar essa trilha de escutar, de aprender a escutar nesse mundo ensurdecido, essa não é uma proposta do Olívio, eu estou trazendo de acordo com a demanda que eu vejo em vocês, alunos, na minha própria vivência, né? Essa semana a gente vai falar sobre autoconhecimento. Ah, Thais, mas o que tem a ver com escutar o outro, autoconhecimento? Tudo. Porque só a partir do momento em que eu me conheço, em que eu sei os meus limites, em que eu sei as minhas potencialidades, eu sei o que eu quero deixar aqui nesse mundo, é que eu consigo participar desse convívio em sociedade e me desenvolver a partir do outro, né? Lembra que a gente sempre fala sobre isso, tanto em história quanto em livre. Nós somos seres sociais. Nós somos seres feitos para vivermos em sociedade. É isso que nos permitiu, no processo de evolução, chegarmos onde a gente chegou. Essa necessidade que a gente tem de interação social. A partir do outro, eu sou, mas eu preciso me conhecer para que eu possa chegar até o outro. Então, o tema da nossa aula hoje, quem quiser anotar aí, fazer algumas reflexões a partir do que eu estou falando, né? A Lívia é sempre assim, é sempre uma conversa, por mais que essa conversa agora esteja acontecendo a partir de uma tela de celular, ou de um tablet, ou de um notebook, enfim, é uma conversa. E então o tema é autoconhecimento. E para a gente começar a bater um papo sobre isso, eu quero propor que a gente pense numa frase, é um aforismo grego, é atribuído ao Sócrates, né? Ela se encontra gravada no templo de Delfos, que é em homenagem ao deus Apolo, que é conhece-te a ti mesmo. É até um pleonasmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Óbvio que se você conhece-te, é você mesmo. Mas esse aforisma grego, ele faz o uso do pleonasmo justamente para potencializar essa questão de conhecer-se a si mesmo. E esse processo de autoconhecimento, ele é muito, muito, muito duradouro. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia e que tem uma resposta pronta. Ele é um processo interno, ele é um processo interno, ele é um processo longo, ele é um processo eterno, né? Tem um psicanalista que fala sobre isso, é um processo interno, o autoconhecimento, e eterno. Todos os dias a gente tem que buscar esse autoconhecimento. São várias as formas que a gente tem para se conhecer, para se autoconhecer. Existem as técnicas de coaching e que estão muito na moda agora, mas existem outras ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia, se a gente souber usar, que é o se silenciar perante o mundo e internalizar, né? O Carl Jung fala isso, um psicólogo, né, psiquiatra, que foi discípulo do Freud, mas que a partir dos estudos do Freud ele cria uma outra tendência, que é a escola analítica, em que ele fala que a gente sonha para fora
e realiza por dentro, né? Que a gente precisa internalizar esses sonhos para realizar. E nessa discussão, enquanto eu lia muito sobre esse processo de autoconhecimento, para conversar um pouco com vocês, eu me coloquei também dentro da atividade, né? O quanto eu me conheço, o quanto eu quero me conhecer. Porque quando a gente se propõe fazer essa reflexão, a gente tem que abrir mão do que a gente sabe sobre a gente mesmo, para que a gente possa internalizar e de fato ter respostas mais profundas. E você, na maioria das vezes, a gente tem medo das respostas, a gente tem medo das mudanças, porque no fundo, a gente sabe quais são os nossos defeitos, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente tem medo de reconhecer e a gente tem medo de ter que dar esse passo em busca de um conhecimento maior, de um aprofundamento maior sobre quem nós somos. E a gente faz muito o que a psicologia chama de projeção. Eu transfiro para o outro o que eu não gosto em mim. Eu responsabilizo o outro por uma coisa que eu não aceito ser, né? Então eu culpo a pandemia, eu culpo a internet, eu culpo as aulas ruins, eu culpo os professores que não sabem mexer, mas eu não assumo o meu papel aqui nesse momento de estudante ativo, protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Eu culpo o mundo externo porque eu não consigo olhar para o mundo interno, né? E isso é uma coisa que não são vocês, alunos de primeiro ano, segundo ano, que fazem, é uma coisa que nós, seres humanos, fazemos. A nossa dificuldade de olhar para dentro é porque a partir do momento em que eu olho para dentro, eu reconheço as coisas ruins que eu tenho dentro de mim e eu preciso lidar com essas coisas ruins. Geralmente as pessoas não têm muito conhecimento sobre si mesmas. As empresas usam muito isso nas entrevistas de emprego, né? Você falar sobre você mesmo, porque não é uma coisa que a gente tem hábito. E eu tava separando aqui algumas coisas pra gente conversar. E a primeira coisa que a gente precisa para entrar nesse processo de autoconhecimento é fazer algumas perguntas básicas. O que eu realmente desejo? O que realmente me faz feliz, né? É escutar a banda Calypso? Ok, né? Se é isso que te faz feliz, mas o que eu realmente gosto? Eu gosto de Paulo Coelho, mas eu vou falar que eu gosto de Machado de Assis porque é mais cool, né? Mais culto gostar de Machado de Assis. Então a gente vai se desvencilhando de quem a gente realmente é, do que a gente realmente gosta, de quem a gente realmente quer nas nossas vidas, para ser aceito socialmente, para estar em um ambiente. Então a gente vai se perdendo de nós mesmos, vamos deixando de nos conhecer, deixando de colocar as nossas potencialidades em dia, né? Quais são os meus valores, até que ponto eu estou disposta a fazer X coisa ou Y coisa para ser aceito. Eu realmente sei quais são os meus limites, eu realmente sei quais são os meus valores, eu realmente sei quais são as minhas potencialidades, né? E principalmente quando a gente é mais novo, a gente realmente não para pensar sobre isso, a gente acaba tomando partido de situações porque alguém falou, porque eu acho que é isso, nem às vezes nem é isso que eu quero, mas a situação me leva a isso. Por quê? Porque eu não faço o exercício diário de autoconhecimento, porque esse papo é piegas, porque esse papo ele é demodé, ou seja, ele é fora de moda, isso é coisa de autoajuda, e aí a gente vai desperdiçando as oportunidades de se conhecer e de potencializar quem nós somos, tanto na esfera social quanto na esfera profissional, né? Tem um pesquisador da NASA que ele fala que é da curiosidade que nascem as maiores invenções. Isso aí ele pega de Einstein, né? Einstein falava isso, que a curiosidade é mais importante que a ciência, porque a gente precisa ter curiosidade. E a primeira curiosidade é sobre quem eu sou. A partir do momento em que eu fico curioso comigo mesmo, eu consigo transferir essa curiosidade para o mundo, pro mundo externo e administrar as minhas potencialidades. Outra coisa que pra gente refletir é sobre o existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que fala que tudo que é externo é má fé. Então, tudo que acontece fora, você joga a culpa fora, você está usando da má fé. Porque, na verdade, a sua vida é um roteiro que você escreve. A sua vida tem o sentido que você quer que ela esteja, até mesmo sobre as coisas que você silencia, até mesmo sobre as coisas que você negligencia, isso vai refletir lá na frente em algum momento. Por quê? Porque você é o protagonista.
e a gente tem falado muito sobre isso, né? Eu tenho batido muito nessa tecla durante essa pandemia, porque é justamente esse momento todo, esse momento atípico que ninguém estava pronto para viver. Por que a gente não estava pronto? Porque a gente não se coloca como protagonista das nossas próprias vidas. A gente não se coloca como roteirista da nossa vida. E essa pandemia, esse momento de se isolar, de isolamento social, é um momento muito propício para que surja essa discussão, para que surja esse momento de colocar no papel a feitura desse processo de autoconhecimento, ou o início do que seria esse autoconhecimento, né? Que, como eu disse, ele é um processo interno e externo. Perdão, é um processo interno e eterno, né? Todos os dias eu preciso me conhecer mais e mais, e eu nunca vou ter uma resposta pronta. E quando eu também estava pensando sobre isso, já tem uns 4, 5 dias que eu estou pensando nessa aula, era até para eu ter disponibilizado para vocês na plataforma antes, mas eu quis primeiro fazer um exercício comigo mesma, eu quis ler mais sobre, eu quis pensar mais sobre, né, que o livro é justamente isso, não julgar o que a gente sente, não existe sentimentos bons e ruins, existem sentimentos e a gente precisa administrá-los, né, cada dia que passa fica mais claro que nós somos seres sensíveis, nós somos seres que sentem frio, sentem calor, mas sentem raiva, sentem amor, sentem ternura, sentem afeto, né? Nós não conseguimos nos desvencilhar dos sentimentos, nós somos seres sensíveis. E eu pensava sobre isso, sobre o existencialismo, sobre a filosofia, a importância da filosofia, até mesmo a espiritualidade nesse processo de autoconhecimento. E no meio da minha reflexão eu parei para pensar que, na verdade, nós seres humanos nos últimos 100 anos evoluímos tecnologicamente muito mais do que nós evoluímos durante toda a nossa existência enquanto espécie. Enquanto Homo sapiens sapiens, nos últimos 100 anos nós evoluímos muito mais do que nos últimos 30 mil anos, tecnologicamente falando. Mas ainda persistem questões básicas, desde que a gente se tornou consciente de ser humano, né, que é um processo que você, como eu já falei sobre isso para vocês, é um verbo, ser humano, desde que a gente toma consciência que nós somos parte de um todo, parte de um universo, de uma sociedade, algumas questões ficam presas, né, e filósofos, sociólogos, antropólogos, teólogos, enfim, buscam respostas para isso. Quem nós somos, qual o sentido da vida, por que o mal existe, quando eu vou ter paz, né? O Caetano Veloso tem uma música, Existir, a que será que se destina? Então, por mais que a gente tenha tido esse avanço tecnológico nunca antes visto pelo homem, essas questões ainda estão presentes. E é só a partir da filosofia, é a partir da valorização das ciências humanas é que a gente vai conseguir caminhar na tentativa de responder essas questões. Dificilmente a gente vai conseguir, mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento, esse limite, essas nossas potencialidades para que a gente possa conviver cada dia melhor em sociedade. Eu só vou conseguir dialogar de fato com o outro quando eu conseguir dialogar comigo. E mais uma vez, aproveitando esse gancho da pandemia, eu tenho visto muitas pessoas que estão tendo dificuldade de conviver com elas próprias, né? Que tem sido um momento desesperador você ter que ficar na sua própria companhia. Por quê? Porque a gente não aprendeu a se ouvir, a gente não aprendeu a se conhecer, a gente não aprendeu a se respeitar. A gente deposita no outro as nossas expectativas. E talvez seja um momento que muitos de vocês ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com vocês mesmos. Então, a nossa proposta do Live hoje, para que a gente possa dar continuidade nessa arte de dialogar, que é dialogar com a família, dialogar com seus pares, dialogar com o todo, né, com a sociedade, você enquanto profissional, você enquanto amigo, namorado, filho, enfim, primeiro eu preciso aprender a dialogar comigo, eu preciso olhar para mim e ter algumas respostas, por mais que não sejam respostas prontas, são respostas inacabadas que podem ser alteradas de acordo com cada situação específica. É importante a gente ter
esse início de processo de autoconhecimento. E o Osho, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um sábio indiano. Ele tem um dos livros, ele fala o seguinte: como as pessoas se livram dos seus conflitos e inquietações? E ele mesmo responde: culpando os outros. Por que a gente luta então contra os outros? Porque é mais fácil. Porque é mais fácil culpar o outro pelo meu fracasso, pela minha inquietação, pelas minhas dúvidas, pelos meus questionamentos, do que eu reconhecer as minhas falhas, do que eu iniciar esse processo de mudança. Então a gente acaba culpando o outro, a gente acaba jogando sobre os outros, né? Projetando, que é um mecanismo de defesa que o Freud chama de projeção, que é quando eu projeto no outro aquilo que incomoda em mim, para camuflar, para deixar lá no meu inconsciente. Eu não quero ter consciência de que eu sou essa pessoa que eu tanto condeno, e aí eu projeto na outra pessoa. E o Osho continua falando que esse processo de autoconhecimento, ele é árduo, ele é difícil, porque tudo que vale a pena na vida é difícil. Não é uma resposta pronta, não é uma resposta que vem da noite para o dia, de uma noite específica, que de repente você tem um momento de epifania e de repente todas as respostas caem aqui na sua mesa. Não, que é uma tarefa árdua, que geralmente vai provocar caos, então vai provocar uma série de transformações caóticas na sua vida, e desse caos pode surgir um novo ser, pode surgir uma potencialidade que você não conhecia, pode surgir uma resposta que você não tinha, ou mais perguntas que você vai ter que ir atrás, e a gente precisa buscar essa evolução, a gente precisa constantemente buscar essa evolução. E é interessante, tem um pensamento, assim, um aforismo também, que fala o seguinte, que é o curioso paradoxo de quando eu me aceito é que eu posso me transformar. Então, só quando eu me aceito é que eu transformo. E geralmente quando você se aceita é porque não tem mais o que transformar, eu já aceitei do jeito que eu sou. Mas na verdade não. O processo de aceitação é o processo de continuidade dessas transformações enquanto ser humano. E o que isso impacta na sociedade, Thaís? O que isso tem a ver com conversar com os outros, com dialogar? Porque a partir do momento que eu passo a entender quais são as minhas atitudes, quais são as minhas ações e quais são os reflexos disso na sociedade, quais são os reflexos disso no outro que está ao meu lado, no outro que está do outro lado, enfim, quais são os impactos das minhas ações e de quem eu sou. O fato de me conhecer vai impactar na vida do outro? Sim. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, no material de vocês vai ter uma reflexãozinha mais ou menos sobre isso que eu tô falando, e eu vou propor algumas perguntas para que vocês possam responder. Nesse processo de autoconhecimento, é fundamental que a gente anote, que a gente tenha o hábito de escrever. Algumas pessoas não gostam de escrever, elas gostam de desenhar. E aí você pode desenhar, você pode fazer anotações, você pode fazer tópicos ou em forma de texto corrido, enfim, da forma que você se sentir bem, da forma que você se sentir livre para responder essas perguntas. Dessa vez não vai precisar me enviar, porque esse é um conhecimento seu para você mesmo, não sou eu quem vou determinar quem você é, não sou eu quem vou saber das suas potencialidades ou não. Isso é um processo individual, por mais que a gente escute a opinião dos outros, é importante, a gente precisa primeiro se ouvir para que o outro fale tenha sentido ou não, para que eu possa descartar opiniões que são infundadas e para que eu possa acolher coisas que realmente fazem parte do meu crescimento. Então eu separei algumas perguntas, quem eu sou na minha essência, né? Essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui discutindo sobre ela milhares de anos, que é o que tem sido feito por filósofos e teólogos, conforme eu disse, desde a nossa existência. Mas aí você pode sintetizar da maneira que você se vê, com quem eu sou em sociedade, ou quem eu sou quando eu estou sozinho, enfim, qual é a sua essência, o que verdadeiramente me faz feliz. Tem pessoas que o que realmente as fazem feliz é buscar uma carreira reconhecida, de ter
um trabalho que proporcione um Porsche, um Jaguar, uma viagem para Dubai, mesmo que isso custe que é uma vida inteira de trabalho frenético. Para outras pessoas, o que me faz verdadeiramente feliz não é ganhar tão bem, mas ter um tempo com as pessoas que eu amo. Enfim, o que te faz verdadeiramente feliz? Quais as minhas habilidades e o que eu preciso melhorar? A gente já fez isso numa aula de livro, lembra primeiro ano? Nós falamos sobre essas habilidades e o que eu preciso melhorar. Leiam um caderninho de vocês, desses 2 meses pra cá, vocês melhoraram o que vocês tinham se proposto a melhorar? E quais as habilidades? A gente geralmente tem mais dificuldade nisso. As pessoas ou têm uma visão muito positiva de si mesmo, que é o que a gente fala das pessoas que têm uma autoestima elevada, um ego inflado, ou as pessoas têm um conhecimento muito negativo sobre si mesmas. Geralmente são as pessoas que têm uma autoestima muito baixa e se veem como pessoas muito abaixo do que realmente são. Então, o Leandro Carnal fala sobre isso, a dificuldade que a gente tem de encontrar o equilíbrio sobre quem nós somos. Ou a gente se acha muito, ou a gente não se acha nada, né? A gente precisa encontrar aqui o meio termo. Então, quais as minhas habilidades? Mas, ao mesmo tempo, quais são as coisas que eu preciso melhorar? Essa pergunta aqui, gente, é muito legal da gente fazer, escrever e tentar refletir sobre ela. Onde e como eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos e daqui 20 anos? Quando você coloca isso no papel e depois você lê sobre isso, muitas vezes a gente vê que a gente está projetando coisas que a gente não está indo atrás, né? Eu quero daqui 5 anos estar estudando lá em Harvard. Beleza, hoje em dia eu falo inglês, eu sei como é que funciona a forma de acesso no vestibular lá nos Estados Unidos. Não. Então, peraí, eu estou projetando uma coisa para daqui 5 anos que eu nem sequer imagino como que vai ser, né? Então é bom pra gente ter um pouco de noção de realidade, quando a gente escreve como a gente se vê daqui a um tempo, para que a gente possa realmente ir atrás disso ou entender que a gente está vivendo um sonho que é um delírio, assim, muito acima do que a gente pode viver na nossa realidade. Outra pergunta, qual legado eu quero deixar para o mundo? O que eu quero deixar na minha existência, né? O que eu quero que as outras pessoas, quando falarem de mim, lembrem-se. E nisso o Cortella ele tem uma coisa muito legal, que ele fala a diferença de ser famoso e de ser importante, né? As pessoas têm que ser importantes, elas não têm que ser famosas. E importante é quando importa. Eu achei isso muito legal. Quem é importante é porque foi importado para dentro do coração de alguém, porque foi importado e internalizado na vida de alguém. Para quem eu sou importante? O que eu quero deixar para essas pessoas que me acham importante? E por último, que também nos ajuda muito a tentar compreender um pouquinho de quem nós somos, quem eu admiro e por quê? Quem são as pessoas que me inspiram? São os meus pais? É o meu pastor? É o Elon Musk? É o Bill Gates? Sei lá, enfim, quem me inspira e por quê? É isso, meninos, meninas, meus amores. A gente vai continuar essa conversa, né? Dessa vez não vai precisar fazer uma devolutiva na plataforma, mas eu espero de verdade que vocês façam a atividade, que vocês entendam que quanto mais cedo vocês despertarem para isso, mais fácil vai se tornar a vida adulta, mais fácil vai ser o processo de entrar na vida real, né, que é fora do Instagram, que é fora do Twitter, que é a vida que de fato vocês vão viver, que vocês estão se preparando para viver, né? E é isso. Na próxima aula a gente continua, na próxima aula a gente vai falar sobre dialogar com a família, né? Como que tem sido o meu diálogo com a minha família, tá bom? Um beijo para todo mundo. Não vou mais dizer que eu tô com saudade, porque já tá ficando repetitivo. Vocês sabem que eu estou. Espero que vocês também estejam. E qualquer coisa a gente se fala no WhatsApp. Beijo!